característica. Agora sim, se te der um cruzamento de um determinado indivíduo com milhares de características ou não, e perguntar qual o número de genótipos possíveis desse cruzamento, não desespera. O que você vai fazer? Eu só coloquei aqui porque aqui estava meio ruim de ler, tá? Esse é o genótipo dos dois indivíduos. Você vai analisar cada característica separadamente. Então aqui eu até coloquei essa característica da cor da semente, R, textura da casca, aqui o tamanho da planta, P, posição da flor no caule, B, a cor da casca da semente. E aí, quantos genótipos diferentes são produzidos, né, na geração, né? Primeira coisa, você vai decompor aqui o cruzamento. Você vai fazer o cruzamento separado de cada característica. Então, de um indivíduo com o segundo. A segunda característica desse primeiro indivíduo com a segunda característica do segundo. E por aí vai. Você vai ver que esse cruzamento dá 3 possíveis genótipos. Esse outro dá 2 possíveis genótipos. Presta atenção que eu não estou perguntando o número de resultados. Eu quero saber o número de genótipos. Por exemplo, azão azinho com azinho azinho só tem como me dar 2 genótipos diferentes. Azão azinho e azinho azinho. Esse daqui dá 3, esse daqui dá 1. E aí, por fim, você vai pegar esses números de genótipos e vai multiplicar e você vai ter um total. Então, o cruzamento entre esses indivíduos pode me dar 36 genótipos diferentes. Agora, se eu perguntasse para vocês, determinação do número de fenótipos, eu dei, esse aqui é o mesmo daqui, tá? O mesmo genótipo dos indivíduos daqui, simples, analisa cada característica individualmente e aí você vai escrever o número de fenótipos. Por exemplo, Vzão Vzinho com Vzão Vzinho, quais são as características, o fenótipo que pode dar? Cor amarela ou cor verde? Rzão Rzinho com Rzinho Rzinho, pode me dar lisa ou rugosa. Então você faz, mas analisa o número de fenótipos, quantos diferentes. Tá vendo que esse daqui só dá 1? Por quê? Bzão, Bzão. Cruzado com Bzinho, Bzinho, o genótipo sempre não vai ser Bzão, Bzinho? Então só me dá um fenótipo, que no caso aqui seria a cor cinza. O que você vai fazer depois? Só multiplicar o número de fenótipos e aí você tem quantos fenótipos possíveis vai sair desse cruzamento aqui, ok? Então, olha só, quem quiser dar uma pausa para tentar fazer os exercícios sozinhos primeiro e depois continua o vídeo para minha correção, eu escolhi alguns exercícios do livro e outros exercícios de vestibular que não estavam no livro, mas que eu achei interessantes de abordar com vocês. Então, vocês podem parar, fazer e depois continua aqui o vídeo, que eu já vou começar a correção, tá? Então, olha só, esse exercício aqui está na página 111 do capítulo 4, é o número 1 da atividades para a sala. A mosca drosófila, conhecida como mosca das frutas, é bastante estudada no meio acadêmico pelos geneticistas. 2 caracteres estão entre os mais estudados, tamanho da asa e cor do corpo, cada um condicionado por um gene autossômico. Em se tratando do tamanho da asa, a característica asa vestigial é recessiva e a característica asa longa dominante. Em relação à cor do indivíduo, a cor cinza é recessiva e a cor preta dominante. Toda questão de genética, você tá lendo, você tem que escrever. Então eu coloquei aqui, ó, Vzão longa, Vzinho vestigial, Pzão preta, Pzinho cinza, tá? Em um experimento foi realizado um cruzamento entre indivíduos heterozigotos para os 2 caracteres. Opa, aqui eles. Já botei até o resultado. Do qual foram geradas 288 moscas. Dessas, qual é a quantidade esperada de moscas que apresentam o mesmo fenótipo? Presta atenção aqui. Mesmo fenótipo. Não é o genótipo dos indivíduos parentais, é a mesma característica que eles têm. Como é que você faz isso? Primeiro faz o cruzamento de cada característica separada. Os parentais, eles são como? Asa longa e cor preta. Então você vai olhar desse primeiro resultado, quantos me mostram que são de asa longa? 3 de 4. Desse segundo cruzamento, quantos me mostram que é da cor preta? Preto, 3 resultados de 4. Como é cor asa longa e corpo preto, regra do E, você multiplica. 3 quartos vezes 3 quartos, 9 sobre 16. Depois você multiplica por 288 moscas e você tem 162 indivíduos. Olha número 2. Segundo as leis de Mendel, nas células somáticas, os genes encontram-se aos pares. Porém, durante a formação dos gametas, eles se segregam.
Com base nessa informação, é possível que os indivíduos com genótipo, eu escrevi aqui do lado, aqui embaixo, todos os genótipos e ver quais gametas eles poderiam formar. Olha só, Vzão, Vzinho, Tzão, Tzão. Pode formar Vzão, Tzão, Vzinho, Tzão. Aqui estava dizendo, produz gametas Vzão, Vzinho e Tzão. Tá errado. Rzão, Rzão. Só tem como formar gameta carregando Rzão. Aqui está dizendo, produzam gametas Rzão, Rzão. Errado. Czão, Czinho, Mzão, Mzão. Pode ser Czão, Mzão, Czinho, Mzão. Aqui está mostrando Czão, Czinho, Mzão, Mzão. Errado. Bzão, Bzão, Azão, Azinho. Pode ser Bzão, Azão, Bzão, Azinho. Aqui está mostrando o certo, então seria a letra D. Olha aí, Dzão, Dzão, Ezinho, Ezinho. Pode ser Dzão, Ezão, Dzão, Ezinho. Aqui não está mostrando o resultado, então sabemos que é a letra D. Agora, dentro de atividades propostas, a número 3. Em tomates, a característica planta alta é dominante em relação à característica planta anã e a cor vermelha do fruto é dominante em relação à cor amarela. O que a gente tem que fazer? Escrever. Botei que Azão é alta, Azinha anã, Bzão vermelha, Bzinha amarela. Um agricultor cruzou duas linhagens puras, presta atenção nisso. Planta alta, fruto vermelho, planta anã, fruto amarelo. Ó a linhagem pura aqui. Azão, Azão, Bzão, Bzão, Azinha, Azinho, Bzinho, Bzinho. Interessado em obter uma linhagem de plantas anãs com frutos vermelhos, deixou que os descendentes, ou seja, F1 aqui, já coloquei qual que é o genótipo possível desse cruzamento, Azão, Azinho, Bzão, Bzinho. Ela cruzou ela com ela mesma e F2 deu origem a 320 novas plantas, que é o que está dizendo aqui, obtendo 320 novas plantas. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado, opa, qual fenótipo? O que ele falou? Anãs, Azinho, com frutos vermelhos. Para você ver fruto vermelho, tem que ter pelo menos um alelo dominante Bzão, né? E aí ele quer saber o número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor para que os descendentes apresentem sempre as características desejadas e as plantas que ele deve utilizar. Pulei essa parte. De novo. O número esperado de plantas com o fenótipo desejado pelo agricultor e as plantas que ele deve utilizar nos próximos cruzamentos para que os descendentes apresentem sempre as características desejadas são. Como é que a gente faz isso? Pega esse F1, mostra o resultado de F1 com F1, né? Azão, Azinho com Azão, Azinho, Bzão, Bzinho com Bzão, Bzinho. Para me dar esse fenótipo aqui, de planta anã, eu tenho que levar em consideração somente esse genótipo aqui em relação ao tamanho, Azinho, Azinho, mas pode ser Bzão traço, né? Pode ser Bzão, Bzão ou Bzão, Bzinho em relação à cor para dar vermelha. Então, 1/4 para sair anã, 3/4 para sair vermelha. Então, você vai primeiro multiplicar uma pela outra, regra do E, multiplica. Dá 3 sobre 16. Como são 320 novas plantas, você multiplica isso e dá 60 indivíduos. Você poderia ficar em dúvida entre a letra D e a letra E, né, que mostram 60 indivíduos, só que aqui na letra D tá falando plantas heterozigóticas. Se fosse heterozigótica, podia dar vários fenótipos diferentes. Mas não, se você quer sempre planta anã com fruto vermelho, tinha que ser com plantas homozigóticas em relação às duas características. Okay? Agora, olha essa questão de vestibular. Do cruzamento entre duas variedades de uma planta, um agrônomo obteve em F1 descendentes que produzem uma fruta com maior quantidade de polpa, maior vigor, longevidade, produtividade e alta resistência a pragas. Considerando-se que essas características foram determinadas pelo conjunto de pares de genes, aí eu coloquei aqui do lado o que ele falou, tá? E que todos eles apresentam segregação independente, o número de tipos diferentes de gametas, como é que é a formulazinha? 2 elevado a n, sendo que n é igual ao número de heterozigotos, né, de genótipos heterozigotos que tem aqui. Então, aqui temos 1, 2, 3. N é igual a 3, 2 elevado a 3 é igual a 8, então 8 gametas diferentes. Outra, qual é a probabilidade de um casal duplo heterozigoto para os dois pares de genes autossômicos com segregação independente vir a ter um descendente com apenas uma característica dominante? Então vamos lá. Indivíduos heterozigotos para os dois pares de genes. Faz o cruzamento das características separadas. Então temos aqui. Eles querem saber
probabilidade de ter um descendente com apenas uma característica dominante. Ou seja, você vai olhar a primeira característica A gente vai ter ou ela dominante e a B recessiva, ou a B dominante e a recessiva. Vamos considerar primeiro essa primeira característica A como dominante, tá? E no caso depois a gente considera a B como dominante. Então vamos dar uma olhadinha aqui, olha só. Se você for considerar a característica A como dominante, seria de 4 resultados, temos 3 deles dominantes, 3/4. E aí você teria essa característica recessiva do gene B. Então, 1/4 de B. 3/4 vezes 1/4, 3/16. Se você for considerar que a característica dominante vai ser o B, então você pega de 4 resultados, 3 me mostram dominante, vai multiplicar pela chance de sair recessivo A, porque eu quero somente uma característica dominante. 3/4, aqui as possibilidades de B, vezes 1/4 de A, 3/16. Por que eu estou somando e não multiplicando aqui? Porque eu quero saber a chance de ter um descendente com apenas uma característica dominante. Ele vai ter algumas possibilidades de genótipo aqui, ou esses daqui. Ele vai ter a característica A dominante ou a característica B. Não tem como ter os dois, porque ele está pedindo somente um. Então, regra do ou, eu pego as probabilidades de cada um e somo. Então, dá 6/16. Foi? Agora essa questão do Enem, que eu acho ela legal e ao mesmo tempo confusa. Suponha que em um concurso de cães foram analisadas 2 características genéticas condicionadas por genes dominantes, Azão e Bzão, que se segregam independentemente. O homozigoto para essas 2 características recebe mais pontos que os heterozigotos e estes mais pontos que os duplos recessivos, que ganham nota 0. Um criador, desejando participar do concurso, cruzou um macho e uma fêmea, ambos heterozigotos, para os 2 pares de genes, obtendo uma descendência com todos os genótipos possíveis. Considerando que todos os descendentes do referido cruzamento participaram do concurso e que cada gene dominante do genótipo contribui com 5 pontos na premiação, os cães classificados em penúltimo lugar receberam quantos pontos? Olha só, ele cruzou duplo heterozigoto. Cada gene dominante contribui com 5 pontos. Então, desse cruzamento aqui, a pontuação máxima seria essa, né? 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos, 5 pontos. A pontuação mínima, 0, seria Azinho, Azinho, Bzinho, Bzinho, que foi falado que aqui duplo recessivo ganhava 0. O penúltimo lugar, então, é aquele que tem pelo menos só um dos alelos aqui dominantes de uma das características. Azão, Azinho, Bzinho, Bzinho, ou Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho. Se cada gene dominante contribui com 5 pontos, o penúltimo lugar, o máximo, é 5 pontos. Então, assim, eu vou pedir para vocês fazerem mais exercícios do livro, os propostos também, tá? Todos eles. E aí a gente tira dúvidas.